Sei, às vezes eu acho que eu perdi um pouco a mão. Ou o jeito de fazer vídeo. A mão não, né? Porque as mãos estão aqui. Eu acho que eu perdi o jeito, mas não tem problema. Eu não sei se algum dia eu tive jeito. Acho que eu nunca tive jeito pra fazer vídeo. Eu só fazia. Tá bom assim, né? Tá ótimo assim. Olá, tudo bem com você? Eu tô aqui mais uma vez para conversar sobre mais um livro que eu li. Dessa vez em 2021. Uma leitura recente, inclusive, mas muito aguardada por mim há bastante tempo. Quando eu li o primeiro livro dessa autora, acho que foi em 2018, 2017 ou 2018, não sei, era Carnaval. Eu lembro disso. Eu passei o feriado todo em casa e eu comecei a ler o primeiro livro dela como se fosse uma leitura simples, tranquila, mas aquilo me impactou. Tomou todos os dias do feriado e acredito que me transformou. Não só a mim, né? Mas a quase todo mundo que entrou em conexão com o peso do pássaro morto. Pois é, eu tô falando da Aline Bay, essa escritora tão querida já por todos nós, né? Quem gosta de livro, quem está acompanhando esse movimento dos livros, criou aí uma simpatia e uma conexão com a Aline muito forte. Pelo menos as pessoas com quem eu convivo, com quem eu converso sobre livros, é quase unanimidade. Todos adoram O Peso do Pássaro Morto e não só o trabalho da Aline, mas a pessoa da Aline, que é uma escritora envolvida e apaixonada pelo seu trabalho. Eu acho isso inspirador. Aliás, eu cheguei aí em algumas palestras e alguns encontros onde a Aline Bay estava falando sobre o trabalho, sobre os livros dela, e tudo que eu posso dizer é que foram encontros onde eu saí profundamente inspirada, tocada mesmo pela arte, não só a arte da escrita, mas a arte de conexão com todos os processos que envolvem a elaboração de um livro. Eu acho isso tão precioso quando o autor ele vai além do processo só de escrita, sabe? Quando ele entra em outros movimentos, quando ele se abre para outras propostas. Não sei se por isso, mas eu fiquei muito encantada com todo o movimento de atuação da Aline junto ao Peso do Pássaro Morto e comecei a aguardar ansiosamente pelo lançamento do seu segundo livro, que veio acontecer esse ano. Eu estou falando da Pequena Coreografia do Adeus. Esse livro que chamou minha atenção pela capa. Eu confesso para vocês que num primeiro momento eu fiquei bastante incomodada com essa capa. Eu não consegui me conectar com ela no primeiro momento, mas depois da leitura a capa começou a fazer muito mais sentido e eu consegui entender até mesmo a escolha dela pela Aline. E que história é essa? A Pequena Coreografia do Adeus. Que história impactante. Esse também foi um livro que eu li muito rapidamente, também, se eu não me engano, entre 1 ou 2 dias, agora eu não me recordo muito bem, mas foi um livro que eu li muito rápido. Eu mais uma vez entrei na história, me deixei envolver, deixei essa mágica da escrita da Aline acontecer comigo de novo. E eu vou contar um pouquinho aqui dessa história que eu acho que muitos já conhecem, mas eu vou deixar aqui um relato da minha sinopse da história da Júlia. A Júlia é a protagonista da Pequena Coreografia do Adeus. É uma menina que nós conhecemos ela pequena ainda e vamos acompanhando o seu crescimento, a sua entrada na adolescência e depois o início da sua fase adulta. Poder atravessar esse movimento com a Júlia é um presente, né, para o leitor, porque a gente vai sentindo todos os movimentos que não são fáceis e nem simples que essa jovem tem que atravessar para se transformar numa mulher. O início da história já mostra pra gente que Júlia está no meio de um casal fraturado, rompido, separado. E a mãe de Júlia, que carrega muitas marcas, traumas, enfim, é uma personagem muito complexa, acaba descarregando, descontando muito da própria dor, da frustração e da mágoa em cima da menina. Júlia tem uma relação especial com o pai e nós vamos assistindo esse movimento todo de conexão ou de tentativa de conexão com esse masculino fraturado, doído, distanciado. É interessante perceber como a Aline cria essa história de um lugar muito íntimo. A gente tem uma visão e uma percepção desse universo mais profundo da Júlia.
E eu não sei se por isso, mas essa é uma narrativa que vai colocando a gente cada vez mais perto da personagem. É como se fôssemos amigas, sabe? E a gente precisasse de alguma forma ajudar a Júlia. Eu sei que muita gente tem essa sensação também, eu tenho essa ideia, né, de que gostaria, se pudesse, se fosse possível, entrar na história e de alguma maneira acolher essa menina e os processos tão doloridos e difíceis que ela vai atravessando. Esse foi um livro muito difícil para eu ler, principalmente a primeira parte dele, porque eu também, assim como a Júlia, sofri muita violência doméstica. Então, em diversos momentos, eu senti um gatilho muito forte com relação às conexões do meu passado, as minhas lembranças, as minhas memórias. Mas eu entendi que era também um momento, já que esse livro tinha chegado para mim, chegado dessa forma, nessa conexão tão forte com a minha história, de aproveitar para expurgar muita coisa. E foi isso que eu fiz. Esse é um livro onde eu fiz diversas anotações, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu praticamente ocupei esse livro com a minha história, sabe? Eu dei um jeito de aliviar a dor que aquelas passagens da Júlia estavam trazendo para mim, com as minhas lembranças, com as minhas histórias e misturando tudo aquilo, ocupando esse livro, sabe? Então, tem diversos pontos aonde tem escritos muito, muito pessoais. E eu fui aproveitando também para trazer e deixar chegar no mundo uma série de fragmentos de dores passadas que às vezes a gente tem grande dificuldade de entrar em conexão. Eu acho que a literatura, ela serve muito para isso, né? Para nos auxiliar nesse movimento de resgate de muita coisa. Então eu aproveitei a pequena coreografia para justamente fazer também a minha dança, essa dança de cura, né? Essa dança que chega nesse lugar aí de cura. A segunda fase do livro, a segunda parte dele, já tem uma outra vibração, uma outra frequência, e eu consegui me encontrar aí muito alinhada pelo processo evolutivo da Júlia e pelos movimentos que vão acontecendo com a vida dela. É como se essa protagonista, desconstruindo a própria vida, conseguisse reconstruí-la. Parece uma coisa meio ambígua, e na verdade é, né? Mas eu acredito que muitas vezes a gente precisa, ao mesmo tempo, desconstruir e reconstruir, e a Júlia, ela é a personificação disso, a história dela, os movimentos dela, essa tentativa de ganhar um corpo, de chegar no mundo, de ter uma forma, mas ao mesmo tempo de precisar desesperadamente soltar aquilo que tinha acontecido, as vivências, as dores, não só dela, mas da mãe, do pai, enfim. Nós estamos sempre nesse processo, né? E a Pequena Coreografia é um livro que fala sobre esse exercício de desconstrução para a construção, para o novo poder chegar. Mais um livro da Aline Bay que me surpreende pela profundidade, pela forma como ela trata os assuntos e a maneira como ela traz a protagonista, principalmente a protagonista, né? Assim também como no Peso do Pássaro Morto, para tão perto da gente, que nós ficamos assim sem saber exatamente onde começa um e termina o outro, onde fica assim meio sem saber até que ponto, né? Aquela história entrou na gente ou a gente entrou naquela história e se de alguma forma essa separação vai acontecer em algum momento. Mais um livro que eu super recomendo você ter aí na sua estante. Separa uns 2, 3 dias, acho que não é uma leitura que leva muito mais do que isso, para mergulhar profundamente nessa joia da Aline Bay. E tem mais uma coisa que eu quero lembrar desse livro que eu adorei. Eu não lembro agora quais são, mas existem algumas passagens aonde a jovem Júlia fala sobre música. E eu adoro livros que cruzam com músicas. Monto playlist, gosto de mergulhar nisso, de ir além. Aliás, a Aline tem uma playlist, uma ou duas, se eu não me engano, que ela usou para escrever e ela disponibilizou depois. São, assim, elementos interessantíssimos, eu pelo menos acho, para a gente fazer a leitura, acompanhar a leitura junto com esse material. Tem tudo a ver com a história da Júlia. Pois é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se animado para ler mais literatura nacional, contemporânea, escrita por mulheres, porque a Aline Bay merece ser essa estrela que está despontando cada vez mais. E eu já estou no aguardo do terceiro livro, preciso contar isso para ela.
Ah, complicou, né? Agora a gente quer o que? A gente quer mais. Se a gente pudesse, a gente queria um todo ano, né? Vamos torcer para que logo em breve a Aline apareça com mais um livro tão poderoso quanto esse. É isso. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.